Eu gostaria de compartilhar com você sobre o chamado para o extraordinário. Você foi chamado por Deus para um propósito extraordinário, mas só tem um problema. Você pode estar vivendo na sua mentalidade, achando piamente que você está vivendo o extraordinário, mas você pode ser surpreendido negativamente. Já pensou você dar um presente para sua esposa que foi caríssimo? Ela fala, puxa, eu não gosto. E a Bíblia diz que nós vamos nos apresentar um dia diante de Deus, e o que Deus vai exigir de nós, não foi o dinheiro que você ganhou, não foi a casa que você comprou, não foi o curso superior que você fez, mas simplesmente foi o propósito em qual Ele colocou nas suas mãos. Você foi criado em função de um propósito, e esse propósito não é normal, é um propósito extraordinário. Diga glória a Deus por isso. E é muito importante, você sabe que o desfrute da sua vida está ligado à compreensão que você tem daquilo que você faz. Sabe, eu sou pastor e eu atendo pessoas. E me lembro uma vez, teve um sábado que eu atendi 6 casais de uma vez. E eu aprendi uma grande lição. Nunca marque com 2 casais seguidos complicados, senão você vai morrer no terceiro. E aí, é tão interessante que existem casais que eles desfrutam do casamento deles. É gostoso, é leve, é prazeroso. Outros, o casamento é um inferno, mas por que os dois são casamentos? E aí você precisa entender que a revelação que você tem vai definir o desfrute que você vai ter. Eu escrevi um livro, eu quero até desafiar você a ler, sobre escolhas. Sabe, o que você escolhe vai definir se você vai desfrutar ou se você vai viver dias difíceis com aquilo que você escolheu. Deus te deu a liberdade de escolha. Você escolhe vir aqui ou não vir. Sabe, você escolhe viajar ou não viajar. Você escolhe a roupa que você coloca. Você escolhe o lugar que você mora. Você escolhe se você vai empreender ou não. Você escolhe se vai fazer o curso online ou não. Você escolhe a sua vida. E é interessante que a revelação que você tem, primeiro você escolhe, e depois você vai ter que ter a revelação de como construir, como entrar, como lidar com aquilo que você mesmo escolheu. Lembro, alguns anos atrás, uma pessoa veio do norte tentar vir em São Paulo, e veio muito motivado, muito motivado. Você sabe, quando o povo saiu do Egito, eles saíram em festa, em festa. Mas quando eles entraram no deserto, começaram a querer matar Moisés e começaram a ter saudades do Egito. Olha que loucura. Sabe que mentalidade que é essa? A pessoa entra para a faculdade e alegre, começa os trabalhos da faculdade, tem aquele livro, tem isso aqui, ele começa a falar, nossa, eu não queria fazer faculdade não, meu Deus do céu, é muito complicado. Olha a mentalidade das pessoas do Egito. Elas saíram do Egito com a promessa de entrar em Canaã. No meio do caminho elas lidam com o deserto. Não estava no cronograma de obras da cabeça daquelas pessoas. E o deserto era um lugar que Deus transformaria aquelas pessoas e ensinaria aquelas pessoas como viver em Canaã. Para quem não sabe, Canaã significa a cidade de Deus. É um lugar de gigantes, é um lugar de cidade fortificada. E para você entrar em Canaã e possuir Canaã, você precisa pensar como Deus pensa. Senão você não consegue entrar e possuir Canaã. Tem muita gente que até começa a liderar uma célula, até começa um empreendimento, até começa a prosperar, mas depois que você começa a perceber que tem situações que você é angústia por você não saber como que aquilo funciona. Sabe, foi feita uma pesquisa, dizem que uma mulher normal fala 5.000 palavras por dia. E depois da pandemia, muitas deixaram de ser normal. Aí como que um homem que fala 1.000 palavras por dia vai conviver com uma mulher que... Como foi seu dia? Foi bom? Não, não é suficiente falar que foi bom. Quero saber como foi, que dia que foi, que cor que foi. E o cara começa a olhar para ele assim e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? E aí você precisa entender, estudar, compreender. Às vezes sua mulher vai falar, mas ela quer dizer B.
Deus chamou você por um propósito extraordinário. Mas você precisa ter a mentalidade de Deus. Sabe, eu não acredito que Deus chamou você para viver dias de inferno, de luta, de guerra, de angústia, de ansiedade, crise. Pastor, estou com crise de ansiedade. Eu não creio nisso. Você precisa entender o propósito de Deus. E a sua compreensão é fundamental para que você viva o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Então, eu me lembro a história de 3 pedreiros e uma pergunta. Perguntaram para um pedreiro: o que você está fazendo? Ele disse: estou sustentando a minha família. Perguntaram para o outro pedreiro a mesma pergunta. Ele disse: eu tinha outros sonhos, mas as circunstâncias me trouxe para aqui, ser um pedreiro. Terceiro pedreiro, perguntaram para ele a mesma coisa. Ele disse: estou realizando os sonhos das pessoas. E quando as pessoas chegam, isso impacta a minha vida, porque esse é o meu propósito de vida. Então você percebe de 3 pessoas que faziam a mesma coisa, somente um vivia o extraordinário de Deus. E você precisa ter essa compreensão, caso contrário, você não vai conseguir. Na minha adolescência eu li um livro que me abençoou demais, um pastor assim incrível, a esposa incrível. E aí eu estou dizendo, 20 anos se passaram. 20 anos se passaram. Encontrei esse pastor há um ano atrás num lugar, sabe, tão acima do peso, uma cara assim de tristeza, a esposa com os olhos fundos. E eu falei: o que será que aconteceu? E eu disse: oi pastor, tudo bem? Como estão as coisas? E como anda o ministério? E porque eu desejo avançar no propósito, quais são as lições que você me daria? Ele disse: nunca confie nas pessoas. Ele falou: eu quero contar para você as pessoas que me traíram, as pessoas que me abandonaram. E foi falando. Eu falei: meu Deus, ele não entendeu o que é ministério, mas ele me ensinou o que é ministério. Mas na hora que ele foi testado, ele não entendeu. Porque falar de perdão é uma coisa, perdoar é completamente diferente. Falar de dinheiro é uma coisa, dar dinheiro é outra coisa. Falar que ama a esposa é uma coisa, provar o amor pela sua esposa é outra coisa. Um dia eu recebo muitas pessoas para conversar. Uma pessoa veio discutir comigo que não casaria com a mulher dele, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei: mas sexo você quer fazer? Você acha que ela se sente amada por você? Você acha que seus filhos se sentem seguros tendo um homem em casa que não quer casar com a mãe dele? Ele começou a olhar para minha cara assim, começou a chorar. Ele falou: pastor, eu posso te falar uma coisa? Eu cresci numa família que meu pai não tinha compromisso com nada da casa. E eu cresci assim. E eu tenho essa mentalidade que eu não quero dar a minha vida por aquilo. Eu quero viver outras coisas na minha vida. Eu falei: pois é. Ele teve revelação. Saiu da minha sala com a data do casamento marcado. O que aconteceu? A alma dele era uma alma infernizada por uma mentalidade errada. Quando ele caiu em si, houve um desfrute, uma satisfação. Não, eu descobri para que eu fui criado. Há um propósito em qual ser pai, há um propósito em ser esposo. E quando você entende isso é incrível. Eu fico vendo irmãos que querem ser empreendedores porque eles não querem trabalhar para os outros. Isso é um engano terrível na sua cabeça. Porque você precisa aprender a submeter, você precisa aprender a servir, você precisa aprender a amar inimigos. E quando esse pastor me contando as tribulações do ministério dele, eu falei: Deus, eu já passei pelas mesmas coisas que esse pastor está falando, mas teve uma diferença muito grande na minha vida. Eu aprendi uma coisa, que eu não estou no ministério por conta de pessoas, estou por conta de um propósito. E todas as vezes que as pessoas me abandonam, isso não afeta a minha vida. Mas esse pastor, a mulher tomando até remédio para dormir. Por quê? Cada vez que um abandonava, ele tomava o veneno. A Bíblia diz que o que contamina é o que sai da sua boca.
Por isso você nunca deveria falar alguns assuntos na sua casa e nem em nenhum lugar. Porque cada vez que você fala, você toma um veneno. Você tem que ser uma pessoa grata, que fala coisas boas. Deus é um Deus de novidade de vidas. Mas a tribulação faz parte, está vindo uma bênção muito maior aqui, aleluia. Não se mate com a sua própria boca. Fale o que Deus fale ao seu respeito. Fale o que Deus fale a respeito dos seus filhos. Sou abençoado, a minha família. Mas não estou enxergando. Aprenda a viver pela fé, não é o que você vê, é o que você crê. E você vai comer exatamente aquilo que você falar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O choro pode durar uma noite. Então você começa a entender, a pensar da maneira correta. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Sabe que a resposta que você dá às perguntas define o êxito da sua vida. Você quer conhecer a vida de alguém? Perceba o que a pessoa responde diante das perguntas. Jesus é o carpinteiro, ele pode consertar a sua direção errada. Ele quer trazer rumo, propósito na sua vida. Mas para isso, você vê quando os homens queriam lhe matar aquela mulher, a mulher que foi pega em adultério. O que Jesus disse? Jesus não respondeu, Jesus fez uma pergunta. Eu vou dizer para você, quando você recebe uma pergunta, a sua resposta define o que você crê, define a sua identidade, define exatamente a maneira que você pensa. Eu quero te fazer uma pergunta hoje, muito, muito importante na sua vida cristã. Por que Jesus morreu numa cruz? Olha que interessante. Algumas pessoas acreditam que Jesus morreu numa cruz para que nós possamos ter a opção de não ir para o inferno. Isso é um engano terrível que o diabo coloca na cabeça das pessoas. Tem gente que acredita que Jesus morreu numa cruz para que houvesse a possibilidade, mais uma opção, de eu não ir para o inferno. Diga para o seu irmão, não foi esse o propósito. Outras pessoas acreditam que Jesus veio para me tirar do inferno. Eu vou falar uma coisa para você muito importante. Sair do inferno é somente a consequência de um propósito ainda maior na sua vida. Tem pessoas que se convertem, mas a vida delas continua o inferno. Você sabe que a palavra salvação no grego vem do sozo. Sozo é salvação. E aí essa palavra sozo tem a ver com salvar você de demônios, pobreza, misérias, enfermidade. Então Jesus veio salvar você da miséria, salvar você da tristeza, salvar você de tudo que você precisa de salvação. Ele veio salvar você. Mas tem muitas pessoas que vivem uma vida que é um inferno em várias áreas, porque você precisa ser salvo no seu casamento, você precisa ser salvo na sua vida financeira. O irmão falou, pastor, não aguento minha vida financeira. Eu falei, o que foi? Pastor, todo dia 20 eu não tenho mais dinheiro. Eu falei, faz quanto tempo isso? Aí 20 anos. Eu falei, só tem um problema, a sua vida financeira não foi salva ainda. Você não pensa como Deus pensa nessa área, você está completamente desviado dessa área da sua vida. Então nessa área você não experimenta salvação. Eu fui um líder de célula que não era salvo, porque eu fechei 3 células. Eu não conseguia entender, compreender o propósito de Deus. Eu achava que as pessoas eram folgadas, não tinham caráter, que elas tinham que mudar de vida. E ninguém aguenta gente chata. Um dia eu atendi um irmão, pastor, minha mulher me abandonou. Eu falei, o que foi? Ele falou, pastor, eu falei o seguinte, se você continuar assim, eu vou embora de casa. Ela falou assim, pode ir, amor. E o orgulho masculino, ela falou assim, você for, você não volta. E ele foi. Tudo isso, porque ele era tão chato, mas tão chato, que a mulher não aguentava ele. Ela só estava esperando uma oportunidade. Você precisa entender, mas qual que é o problema? Você tem que reconhecer que existem áreas da sua vida que não houve salvação. É uma destruição, é ruínas, é briga, é coisa complicada, são princípios errados. E quando você se abre, ele sozo, ele salva. Pedro começou a andar sobre as águas, e ele, quando ele tirou os olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Jesus vai até ele e sozo salva ele do medo dele.
E Jesus disse: homens de pequena fé, por que você está com medo? Essa área da vida dele não havia ainda salvação. Ele não conhecia Deus como Pai que cuidava dele. Eu vou dizer para você, não cai nem um fio de cabelo se Deus não permitir. Mas e o diabo? Todas as coisas cooperam para o seu bem. Você precisa entender que Deus cuida de você, que Deus ama a sua vida, que Deus está trabalhando em seu favor. Diga aleluia. Olha que interessante. Mateus, pastor, então qual que é esse propósito assim extraordinário que Deus tem para a minha vida? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus deu um propósito ao homem, e disse para o homem: você dentro desse propósito, eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Jesus enviou os discípulos sem dinheiro, sem comida, sem pix, sem nada. E eles foram. Quando eles voltaram, Jesus disse: faltou pix, faltou comida, faltou cobertor, não faltou nada. Tem gente que tem tudo, mas por estar fora do propósito, não tem nada. Tem gente que não tem nada, mas por estar dentro do propósito, tem tudo. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui nós percebemos, sabe, aquilo que você quer conhecer alguém, observe pelo que essa pessoa morreria. Você vê o Cristiano Ronaldo, ele morre pela causa do futebol. Qual a consequência disso? Sempre ganha como melhor jogador. Ele está morrendo por aquilo que ele ama. Sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu e resumiu o propósito para você. Vá, eu estou indo embora, mas você vai ficar. Continue fazendo o que eu estava fazendo. Eu deixo um legado a vocês. Tem igrejas que ganham dinheiro, mas nós estamos dizendo para você, não vai faltar prosperidade. E se for a vontade de Deus, você tem muito dinheiro, você vai ter. Mas se não for, e você for atrás de dinheiro, você vai morrer por conta do dinheiro. Eu vou dizer para você, seja uma pessoa que vive o centro da vontade de Deus, o propósito de Deus na sua vida. E quando você entende isso, Ele está com você, até a consumação do século. Ele te ama, Ele habita dentro de você, Ele quer suprir a sua vida. Imagine que você foi contratado numa fábrica para construir carros, e ali é uma montadora, então simplesmente você não pode errar na sua parte, e você fala: não concordo que o Honda tem que ser assim, não. Eu acho que a chave tem que ser de outra cor. Não, você não tem esse poder de mudar, porque já existe um modelo, já existe uma forma de ser. E eu vou dizer para você, sabe por que você precisa ter prazer na vida cristã? Porque sem prazer, a sua vida vai ser um inferno. O seu casamento tem que ser um lugar de prazer. O seu ministério tem que ser um lugar de prazer. Sabe, como eu contei a história desse pastor que influenciou minha vida, hoje uma pessoa angustiada, triste, frustrada, porque todas as vezes que alguém abandonava ele, entrava um veneno dentro dele, porque perdeu o prazer. Quando você é recém-casado, e você tem picuinhas no seu casamento, você releva, isso não afeta a sua vida. Mas você quer saber se você continua apaixonado? Depois de 20 anos de casado, o que entra dentro de você quando você discute com a sua mulher ou não concorda com ela? Você como líder de célula, no começo da sua célula, pessoas erram com você, falham, vão embora. Talvez isso não afete, você está ali apaixonado. Mas depois de muitos anos liderando célula, liderando pessoas, é o teste para você saber se dentro de você, você ainda continua tendo prazer.
Eu me lembro, antigamente ficava na porta da igreja recebendo os irmãos. Às vezes não consigo, porque vou viajar no final de semana, correria. Eu fico ali estudando mais a palavra. Mas muitos anos atrás, um casalzinho lindo assim, de mãozinha dada assim. Falei, que lindo, meu Deus do céu. E o Espírito Santo falou comigo, tem alguma coisa errada. E aí, com liberdade, eu perguntei para o casal assim, está tudo bem? Ele falou, está maravilhoso. Aí eu marquei com o casal e fiz algumas perguntas. Como é que está? Está tudo bem. Eu falei, nossa, uau. E aí, conversa vai, conversa vem. Ela falou, pastor, nosso casamento é uma farsa. Mas na verdade, a gente não tem coragem de expor as fragilidades do casamento, porque nós já construímos uma reputação. E aí, cada vez que a gente briga, que a gente desacorda, é muito veneno que entra dentro de nós. Então eu vou dizer para você, preserve o prazer pela vida cristã. Preserve o coração de novo convertido. Preserve a essência de ser líder de célula. Preserve a essência de você vir congregar aqui aos domingos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Se alegre, seja uma pessoa motivada. Não permita que o erro dos seus filhos acabem com a alegria de ser pai. Saiu um estudo esses dias, um grupo de médicos muito conceituados, dizendo que foi feito um estudo com as mães dessa geração. E as mães dessa geração, quando elas foram filhas, muitas delas foram terríveis como filhas. E aí elas se casaram e tiveram filhas. E o que elas querem ter, na verdade, é o que a mãe não foi para elas. Elas querem ter a experiência de serem amadas. Aí a pessoa se torna mãe, não para ser mãe, mas para ser amada. E aí isso é uma tragédia terrível. Sabe, você não virou líder de célula para ser amado. Você não casou para ser amado, isso é uma consequência. Você nasceu em função de um propósito. E a consequência desse propósito, que não vai faltar nada. Não vai faltar favor, não vai faltar recurso financeiro, não vai faltar sabedoria, não vai faltar graça. Então eu vou dizer, presta atenção, quando todas as coisas derem errado na sua vida, não se esqueça, o Senhor está trabalhando em seu favor. Tenha prazer, seja cheio do Espírito Santo, porque há um propósito incrível, há um propósito de pregar o Evangelho, de você batizar pessoas, de você estar no centro da vontade de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Pastor, mas qual que é esse propósito? A Bíblia diz que haverá um casamento. Apocalipse 19:7 diz, regozijem-se e alegrem-se e deem glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa está pronta. A Bíblia começa com um casamento. A Bíblia termina com um casamento. Primeiro milagre de Jesus foi aonde? Num casamento. Eu vou dizer, ele vem buscar a noiva dele. E nós somos a noiva. E nós vamos encontrar um noivo. E será o casamento perfeito. E nós subiremos no ar. E eu vou dizer para você, sabe por que Jesus veio? Ele veio resgatar você do inferno. Mas não somente resgatar por resgatar. Ele veio resgatar você do inferno. E veio preparar você para esse casamento. Edificarei a minha igreja. Ele está edificando a noiva. Diga para o seu irmão, ele está te edificando. Pastor, olha que interessante, o que é essa edificação? É a transformação. Ele resgatou você do inferno, não para você ser crente de domingo. Ele resgatou você do inferno, não para você ganhar dinheiro. Ele resgatou você do inferno, não para você casar. Ele resgatou você do inferno, não para você trabalhar. Tudo isso é a consequência da compreensão que você tem do propósito de Deus na sua vida. Ele resgatou e agora Ele está trabalhando na sua vida para esse casamento. Irmãos, tem mulheres que entram no salão de cabeleireiro e falam, será que aconteceu com essa pessoa, meu Deus do céu? Porque é milagre, é milagre, é um milagre. E eu vou dizer para você, tem gente que se converte, era um angu de caroço, gente burucutu, esquisita, sem caráter, um homem grosso, ignorante, que tratava a mulher assim,
E de repente Deus, Ele olha para você e fala, vai para o salão. Qual que é esse salão? Deus te dá uma mulher bem diferente de você. Deus te dá filhos adolescentes. Ele te dá um empreendimento com funcionários que é uma bênção de Deus. E não adianta você cortar eles, porque ele está sendo um canal de Deus para transformar a sua vida. Aí de repente você vai para uma cela e tem irmãos abençoados demais. Esses dias uma criancinha pediu oração para mim no culto. Uma criancinha. Pastor, você ora por mim? Ele estou com raiva. Eu falei, o que foi? Ele falou, pastor, tem um menino da minha cela que ele é muito folgado. Ele não leva o lanche no dia dele. Ele falta na cela. Eu falei, Deus já está transformando a criancinha para esse casamento perfeito entre Cristo e a igreja, aleluia. Não adianta você correr dos... É tão feio crentes há muitos anos, cheio de carne, é feio demais. Crente que se coloca na posição de vítima, erraram comigo. Ninguém errou com você. O erro das pessoas foram para transformar a sua vida. Mas você é tão cheio de si, não vou para o salão de cabeleireiro. Vai morrer feio. Fariseu, dentro é um sepulcro caiado. A paz do Senhor. Sabe aquele irmão que é tão santo, perfeito, sem ruga? Ele sai da igreja, de repente abre uma boca de droga, vai para a cadeia, espanca a mulher, vai para o estado de alerta. O que é isso? Não, só revelou o que tinha dentro. Não adianta você pegar uma porquinha, dar o banho na porquinha, colocar um lacinho na porquinha. Primeira posse de lama, ela vai lambuzar. Diga para o senhor, você está no salão de cabeleireiro ou você não quer entrar lá? Não, não quer entrar não. E Deus sabe, olha o que a Bíblia diz em Efésios 5, 27, NVT. Assim fez para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Deus vai trabalhar para tirar a sua ruga. Por isso que não pode ter crente velho na igreja. Quando eu falo velho, não é de idade. É espírito velho. Que louvor alto. Você vai ficar. Só vai os radicais livres. Aleluia. Diga ao seu irmão, repreende a ruga, marcos, pé de galinha. Eu adoro ver crente que tem 80, 70, assim, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu vou dizer para você, eu quero pregar até o último dia de vida, eu vou dizer, tenha um Espírito para cumprir o propósito de Deus. E se tiver algum irmão do seu lado assim, irmão, você vai ficar, cuidado que assim, eu penso assim, eu acho que Deus é assim, que não sei o que. Está cheio de crente que ele quer mudar até a igreja. Já que a Bíblia não muda ele, aí ele quer mudar a Bíblia. Para que a Bíblia se submeta a ele. Um dia eu falei, irmão, não pastor, porque eu penso assim. Eu falei, mas de onde você tirou esse eu? Não pastor, eu acho que é assim. Eu abri a Bíblia, mas eu continuo pensando assim. 40 anos solteiro, arrumou uma mocinha para relacionar, a moça largou ele. Eu falei, por que a moça largou? Porque você é chata, cheio de ruga, de pé de galinha, tem que ser assim. Fica nervoso se não fizer a vontade dele, aquela coisa toda. Pensa a mulher fazer um ovo, a gema do ovo caiu. Não quero, tem que ser assim, que a gema... Pelo amor de Deus. Então, ele está trabalhando na sua vida. E Deus sabe como trabalhar na sua vida. Ele sabe. Oh, aleluia. Deus usa pessoas, circunstâncias, situações, contextos, usa muitas coisas para tirar. Diga para o seu irmão, o que Deus está usando nesse dia para tirar o pé de galinha? Pergunta para ele. Doce, doce como mel. Presta atenção aqui. Você está em harmonia com Cristo? Não é difícil, presta atenção. Todas as vezes que Deus vai transformando você, você vai se parecendo com Ele. Façamos o homem a imagem
Imagem é uma coisa, semelhança é outra. Meu filho tem a minha imagem, mas não se assemelha com o meu caráter. Ele vai passar por situações, vai ter que estudar, transformação, muitas coisas. E conforme ele vai respondendo, ele vai se assemelhando ao Pai. Conforme você é transformado, você vai se assemelhando a Deus. Aí eu sou tímido, aí você enfrenta o desafio, vai ficando mais corajoso, vai parecendo mais com o Pai. Diga aleluia. Você sabe que a palavra cruz significa propósito divino. É minha cruz, hein, pastor? Cruz é um lugar de satisfação, é um lugar de alegria, é um lugar de desfrute. Mas por conta de não querer ir no salão de cabeleireiro, é uma angústia. Já viu para uma criança perdoar? O pastor André falou da filha dele. Está aqui, tá. Tem que dividir, tá bom, está aqui. É uma angústia dividir. Tem crente que é uma angústia dizimar, é uma angústia liderar, é uma angústia vir para o culto, é uma angústia vir para o culto da manhã, é uma angústia ir para a célula, é uma angústia fazer o curso. Até quando você vai aguentar viver essa angústia? Porque está cheio de crente velho. Por que tem crente que ele é feliz e com a idade avançada? E tem crente que é novo e é triste? Aqui é alegria, você entender, você compreender. Viva dias felizes, dentro do propósito de Deus. Coloque a sua melhor roupa, vai fazer o seu cabelo, vai buscar o Senhor nesses dias, vai liderar, vai participar do curso de casais, vai evangelizar, vem servir na igreja, ou vai abrir sua casa. Se só reclama da sua casa, vai abrir sua casa para ter uma célula, a salvação vai chegar na sua célula. Eu vou dizer, seja um crente feliz. Dá uma olhada para o seu irmão, vê se dá uma melhoradinha no visual. De repente, esses 15 minutinhos aqui, foi um salão de cabeleireiro no seu irmão dele. Então presta atenção aqui, ó. Shhh. Lucas 9 diz assim, 23 a 25. Disse ele à multidão: se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e me siga. Se tentar se apegar à sua vida, perdê-la-á. Jesus está dizendo: se você quiser tentar segurar a sua vida, você vai perder a sua vida. Mas se você quiser achar a sua vida, siga Ele. A vida aqui na terra é passageira. Deus está trabalhando. Eu vou dizer, uma pessoa apaixonada quer estar o dia inteiro com a mulher. Mas eu sou tão apaixonado pela minha mulher, a gente vai na padaria junto, a gente conversa junto, a gente dorme junto, faz exercício físico junto, a gente é o dia inteiro conversando, e não sacia, por quê? Quem é apaixonado quer estar perto. Sabe como nós somos transformados por Deus? Conforme nós contemplamos a Deus. Uau, Deus é lindo. Aí você começa a perceber o amor de Deus em detalhes. Deus ama você através de detalhes. Quando você tem a prisma do tanto que você é amado por Deus, você percebe. Deus, Ele move os céus e a terra em seu favor. Pessoas saem da sua vida porque Deus te ama. Pessoas entram na sua vida porque Deus te ama. Você prospera porque Deus te ama. Às vezes você perde dinheiro porque Deus também não quer perder você por conta do dinheiro. É só um período da sua vida. Sai logo do teste. Oh, aleluia. Agora, olha que interessante. Tem duas histórias na Bíblia. Então, esse propósito extraordinário de Deus é o legado que Jesus deixou. Vá, continue. A Bíblia diz, portanto, vá. Esse portanto que antecedeu esse contexto foi o Calvário. Por conta do Calvário, vocês podem ir. E eu vou capacitar vocês em pregar, batizar pessoas. E eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Você pode estar no pior dia da sua vida, mas você tem aquela percepção: o Senhor está comigo. O filho está dando um trabalho terrível, mas aquele sentimento: o Senhor está cuidando do meu filho. Esse sentimento de cuidado. Quantos crentes, não, eu vou cuidar da minha casa e que
que se dane o propósito de Deus. Não, eu vou cuidar do meu dinheiro, que se dane. Eu vou dizer para você, não é assim. Cuide do que é de Deus. E Deus vai cuidar daquilo que é seu. Lá em Gênesis 24, fala também de um casamento entre Isaac e Rebeca. E esse casamento aqui de Isaac e de Rebeca, ele aponta para aquilo que eu estou compartilhando com vocês. Olha que interessante. Quando Abraão resolveu buscar uma noiva para seu filho, ele enviou seu servo chamado Eliezer para achá-la. Ela deveria ser parente da família, ou seja, ter o mesmo DNA. Eliezer, quando chegou para escolher a noiva, ele definiu os pré-requisitos. Além de ser do mesmo DNA, qual é o propósito de você ser transformado por Deus? Que você vai reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Por isso, Ele está trabalhando na sua vida. Diga para o seu irmão, ainda que você não entenda, Ele está trabalhando na sua vida. Ela deveria tirar água do poço e dar a eles. E depois se oferecer para também dar água à comitiva dos seus camelos. Olha que interessante, tem duas coisas aqui nesse casamento. Primeiro, para a moça casar com Isaac, tinha que ter o mesmo DNA. E segundo fator, tinha que dar água para os camelos. Porque vocês vão buscar o reino em primeiro lugar. Olha que interessante, essa história, além de ter acontecido, é também um símbolo do nosso chamamento para Cristo. Abraão aponta para Deus, Isaac para Cristo, e o servo que controlava tudo na casa de Abraão aponta para o Espírito Santo, a futura noiva. Deveria ouvir o pedido de Eliezer e demonstrar que tinha prazer em servir. Rebeca teve prazer em dar água para os camelos. Sabe quando você pede algo para alguém que é um sacrifício, e você sabe que é um sacrifício, e a pessoa faz aquilo com prazer? Você sabe que o que a pessoa está fazendo por você é um sacrifício, mas a pessoa está fazendo com prazer. Tem uma irmã que eu acho até que é desse culto aqui. É uma irmã lá do Jaraguá. Quando a gente começou a trocar essas cadeiras, ela começou a vender cocada. Falou, pastor, enquanto não pagar todas as cadeiras, eu não paro de vender cocada. Eu não tenho dinheiro, pastor, para comprar uma cadeira, mas eu faço parte dessa família, então eu vou vender cocada. Ela está se sacrificando sem nenhum tipo de sacrifício, porque eu vou dizer, não existe sacrifício para quem ama. Que luta, eu vou ter que morrer na cruz por esse povo. Ai, Jesus amado, olha, só de pensar no caio dedo, antes, ai, fazer o quê, né? É a vontade de Deus morrer na cruz. Você precisa de circunstância para você descobrir se você foi transformado e você perceba que você tem prazer em perdoar pessoas, prazer em amar pessoas, mesmo quando as pessoas não fizeram a sua vontade. Prazer em dizimar, prazer em ofertar, prazer em viver a vida. Eu vou dizer, você tem poucos dias nessa terra, viva com muita intensidade. Oh, aleluia. É interessante que em João capítulo 4, veio uma mulher de Samaria tirar água e Jesus diz, o que Jesus diz para a mulher samaritana? Dai-me de beber. Que Eliezer, servo de Abraão, era um pré-requisito dar água para os camelos. Aqui fala de algo muito importante. Jesus tem sede, irmãos. Que muitas pessoas se convertam e desçam as águas. Quando que tem festa nos céus? Quando alguém é promovido na terra? Quando que tem festa nos céus? Quando um pecador se arrepende, o céu fica em festa. Aqui tem muitos testemunhos. Eu fico fazendo força até para não contar testemunhos. Testemunhos de prosperidade mesmo.
Tem muito testemunho aqui nessa igreja, de muita provisão, de muita prosperidade. Mas eu não fico dando muita ênfase, para você não entenda que a nossa ênfase aqui é pregar, é testemunhar, é pregar o evangelho. Não se distraia com coisas dessa terra, porque elas não são um propósito, elas fazem parte do que Deus tem para você, mas a maior essência é o propósito de Deus. Jesus disse: se você perder a sua vida, você vai achar a verdadeira vida. Chamar os irmãos do louvor. João 15:8 diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como que nós somos discípulos de Jesus? Como que nós glorificamos a Deus? Pastor, dei muita glória a Deus esses dias, hein? Glória, 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 glória. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Sabe como que você glorifica a Deus? Fazendo discípulos, frutificando, levando as pessoas ao batismo, às águas. Dia 30 aqui na igreja, a gente vai fazer uma festa poderosa, que é a festa da colheita, onde nós oferecemos para Deus os frutos. Porque dele, e por ele, e para ele. Não fique triste com o que eu vou te falar agora. A gente nem terminou de reformar esse prédio, mas provavelmente, daqui a alguns anos, nós estaremos ainda num lugar maior. Porque ainda que esse prédio seja grande, ele é pequeno para os filhos que Deus vai nos dar. Sonhe com a sua célula virando uma rede. Sonhe com a sua casa virando uma célula. Sonhe que no seu empreendimento tendo célula. Sonhe com o propósito de Deus. Talvez por algum motivo você parou. Talvez por algum motivo você desanimou. Você sabe que um potencial incrível de um jogador de futebol, mas se ele tiver ali um machucado, ainda com um potencial incrível, ele não pode jogar. Tem muitos crentes assim, um potencial incrível, mas algo entrou dentro deles. Um casamento incrível, mas algo entrou no coração desse casal. Uma família incrível, mas algo entrou no coração dessa família incrível. Eu vou dizer, existe uma essência que você carrega. Eu conheci um lugar que cortava meu cabelo, agora ficou muito longe, era no Jaçanã. O cara cortava o meu cabelo em menos de 5 minutos. Eu falei, uau! Porque eu não tenho paciência. E eu vou dizer, cuidado. Deus está trabalhando na sua vida. Tenha paciência, que no final vai ficar bonito. Será que Deus consegue mudar minha vida, pastor? Ele envia o melhor cabeleireiro dessa terra, que vai transformar as rugas numa pele lisa, sem ruga e sem mácula, aleluia. Agradeça a Deus pelas circunstâncias, pelas pessoas e pelos contextos. Você pode acontecer duas coisas com você. Você pode piorar ou você pode melhorar. Tudo depende da compreensão que você tem. Jesus diz, no mundo, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, em breve eu volto. Mas enquanto eu não volto, eu vou deixar o Espírito Santo, e Ele vai preparar vocês para esse casamento. Nós vamos nos casar com o Senhor.